Fala aí, nobres vassalos. Eu sou o Lucas Doca, sejam bem-vindos ao nosso canal Luca Wittpossalski. E neste vídeo aqui, como eu já falei das estradas medievais, vamos falar sobre as ruas medievais. Por quê? Eu tô achando legal esse tema. E por que vamos continuar esse canal falando de coisas legais da Idade Média? No momento tô dirigindo ainda, tava indo, tô voltando agora. Assim como as estradas, as ruas seguem uma história semelhante da que eu contei lá. Caminhos que viraram um caminho de terra mais aberto, onde passavam veículos e cavalos. Depois a Era Romana pavimentou. No caso das ruas, elas foram pavimentadas antes da Era Romana. Era egípcia ou Era grega, já foram pavimentadas as primeiras ruas. Por que isso? Porque as ruas, ao contrário das estradas, ela tem uma utilidade mais pesada e elas têm extensões menores. Então, tipo, a rua, ela é menor, logo mais fácil de pavimentar. E tem mais utilidade, mais demanda para o seu uso. Então tem um incentivo a mais para você fazer um negócio desses. Por isso começou antes de Roma, e não em Roma. Mas óbvio, as ruas romanas eram excelentes. Melhoraram ainda mais, principalmente para seus usos imperiais, como tudo em Roma, né? Sim, Roma é uma coisa... Eu poderia fazer um vídeo falar de Roma, né? Sobre os mitos e realidades. Porque sim, muita coisa boa foi feita em Roma, mas essas coisas boas não foram feitas a benefício das pessoas, e sim a benefício do império. E muita gente acredita que realmente foram feitas a benefício das pessoas, e que o cidadão romano, era um privilegiado e não sei o que. E não. Mas como esse vídeo são as ruas e não Roma, vamos falar sobre ruas, vai. E aí, no período romano elas melhoraram. Óbvio que não todas, e nem de todas as cidades romanas. Seria uma hipocrisia falar que, tipo, toda a rua romana fosse excelente. Nem da capital romana todas eram excelentes na época, embora muitas fossem. E quando eu falo rua, apesar de praticamente estar me referindo só à rua mesmo, vielazinha, rua pequena, ou até uma rua um pouco mais larga, e não uma avenidona, coisa assim, eu tô me referindo a vias urbanas, na verdade, porque poderia. Nesse caso, como eu incluo rua, eu posso incluir uma avenida, ou uma coisa assim, embora fossem muito raras no passado, porque não havia utilidade para tamanho e espaço para via, né, naquele período. Mas podem entrar até algumas avenidas e coisas assim desses períodos anteriores que existiam, embora não com esse nome e talvez não com as mesmas finalidades. Mas sim, aí em Roma existiam ruas pavimentadas, não pavimentadas, existia um degradê de qualidade também igual às estradas, provavelmente uma variação maior, mas existia um degradê, essa ideia é importante. E ao contrário do que a gente ouve falar das estradas e coisas assim, o padrão que existia até Roma se manteve depois da Idade Média. Mas você pode falar, mas como assim? Simples. Os caras tinham uma tecnologia e tinham a necessidade ainda. Por que eles iam deixar de fazer só porque mudou o período histórico? E ao contrário da estrada, que é uma coisa longa, é uma coisa que consome recursos infindáveis para manter e criar, a rua não. A rua é uma coisa pequena. Ruas são extremamente curtas, e ruas de cidades medievais, se vocês já forem em uma cidade medieval, vocês sabem disso. Ruas são curtas, são pequenas, muitas vezes estreitas. Então, é fácil manter um padrão de qualidade um pouco melhor do que a estrada, e você tem um incentivo para isso, porque elas são mais utilizadas que as estradas. Então esse incentivo existia. E aí, além disso, esse padrão existia, e acredito até que o número de pavimentação na Idade Média provavelmente foi maior do que em Roma. Mas os romanos construíram cidades com muitas pavimentações. Na Idade Média não. Mas na Idade Média surgiram várias pequenas cidades, todas com ruas pavimentadas, ou quase todas. Então, tipo, o número total de pavimentação pode ser maior, mesmo que não tenha surgido cidades tão grandes, com tantas áreas pavimentadas dentro delas, mas várias cidades pequenas, com várias pequenas ruas pavimentadas novas. Então, é possível que o número de pavimentação na Idade Média tenha sido maior do que em Roma. E agora, outro estereótipo também das ruas medievais, que ao contrário das estradas, que eram os assaltos, não sei o que, no caso das ruas medievais, é a higiene. Esse é um aspecto que normalmente é lembrado como uma coisa ruim, deteriorada, horrível. Isso não é necessariamente a verdade absoluta. E não é mesmo. Porém, outro dia eu recebi num comentário de um dos vídeos meus, eu não lembro qual que era agora o vídeo, nem a pessoa, mas que era exaltando as maravilhas do Império Romano, que as ruas romanas eram limpas e as ruas medievais eram sujas. Isso é uma meia verdade. E tem uma explicação nesse vídeo. Teria uma explicação também para aquele vídeo que eu vou fazer, né, de Roma, explicando sobre os mitos e verdades de Roma. Porque muita gente valoriza demais as coisas que aconteciam no Império Romano e muitas vezes ignora seus propósitos e sua finalidade real. Nossa, minha garganta é uma desgraça, hein, gravando aqui. Mas enfim, isso é uma meia verdade porque, primeiro, os esgotos romanos que existiram durante a Era Romana, nas cidades romanas, não deixaram de existir ou de ser utilizados. E nem toda cidade tinha, mas as que tinham não deixaram de ter. Continuou lá existindo. Tanto que o esgoto de Londres até hoje, boa parte dele ainda provém da Era Romana. Então não dá nem pra falar que as coisas não deixam de existir porque mudou o período histórico. Quando a gente fala essa merda, a gente esquece muitas vezes que o período histórico não tem poder pra tanto, pra mudar uma coisa a tal ponto ou fazê-la deixar de existir, né? E, novamente, eras romanas, coisas assim, coisas válidas de Roma para os que descendiam de Roma. Não adianta querer comparar os romanos com os vikings,
porque vikings não descendiam de Roma, então não tinha a mesma tecnologia. Como eu já falei da questão das eras e dos povos diferentes, o que mais poderia justificar a diferença entre as ruas da Idade Média e as ruas romanas são questões imperiais agora. Sim, obviamente, questões imperiais ditaram a era romana. Como muitos de vocês já sabem, não é novidade isso, né? As questões imperiais romanas sempre ditaram a era romana. Quando você vê algo muito diferente, discrepante do que tinha na Idade Média. E no caso, mas as ruas eram mais limpas em Roma. Não eram todas que eram mais limpas. Provavelmente, ruas que tinham maior interesse imperial por algum motivo, seja porque era a rua pela qual os governantes passavam, porque era uma rua... Essas ruas que eram mais limpas, supostamente nas lendas assim, nas histórias referentes a período medieval e período romano, essa comparação, é porque geralmente elas serviam a algum interesse imperial. Sem dúvida. Tudo o que acontecia mais no período romano, isso eu vou fazer o vídeo. O próximo vídeo depois desse provavelmente vai ser o sobre interesse imperial, que eu pretendo fazer uma superprodução, ou superprodução vai forçando, né? Mas eu pretendo fazer uma coisinha melhor do que esse negócio só eu gravando dirigindo. Que aí eu vou explicar de vez essas diferenças entre período imperial, interesse imperial, coisa assim. Mas eu vou explicar. Isso é uma coisa que eu prometo pra vocês, porque acredito que seja muito importante e útil entender isso aí. Pra não ficar na cabeça assim, mas a era romana era muito melhor, chegou a Idade Média e a Idade das Trevas. Muitas vezes é necessário entender as explicações do porquê isso aconteceu e porque na verdade não é uma verdade, né, que virou a Idade das Trevas. Mas voltando a falar sobre rua, esse é um vídeo sobre rua, não sobre o Império Romano como um todo. As ruas mais limpas romanas eram por interesse imperiais. Agora, todas as ruas medievais eram sujas? Não. Ruas utilizadas pelos nobres ou de grande importância para os donos da terra provavelmente eram melhores cuidadas. Lembra como eu falei no vídeo das estradas, que estradas de acesso ao castelo, coisas assim, geralmente eram melhores do que uma estrada comum do feudo? Então, quando tinha um interesse por trás que justificasse um melhor cuidado da rua, ela era melhor cuidada. Seja por ter uma tecnologia de esgoto, uma coisa realmente cara de ser feita, e até acontecia em cidades medievais, mas em proporção bem menor do que o esgoto romano. O esgoto romano, por ser um grande e imenso interesse imperial e uma imensa quantidade de recursos, eles puderam fazer esgotos gigantescos. Uma cidadezinha tipo Óbidos em Portugal, ou tipo Saint-Émilion na França, provavelmente não tinham esse mesmo potencial que uma grande cidade romana, mas os moradores e proprietários da terra tinham recurso, tanto que as cidades com certeza tinham seu sistema de esgoto, de higiene, coisa assim, pelo menos em suas ruas mais importantes. E mesmo Roma também não tinha esgoto em toda Roma, era esgoto em algumas partes de Roma, porque seria muito caro fazer um esgoto para Roma inteira, seria muito caro, seria inviável. Então mesmo Roma não tinha esgoto na cidade inteira, somente nos lugares onde tinha interesse, onde o interesse servia e permitia botar um esgoto. Na Idade Média era diferente, só que na Idade Média o poder passou a ser bem mais descentralizado e por consequência o que aconteceu? Não existiam mais redes de esgoto tão grandes, mas passaram a existir redes de esgoto em mais lugares. Mas parte do esgoto era céu aberto. Às vezes é necessário fazer céu aberto, às vezes é muito caro, muito difícil, mas mesmo assim havia esgoto em cidades medievais com água corrente para afastar os resíduos da cidade. Nem toda a cidade era só uma vala onde acumulava o lixo e acabou. Mas é lógico que havia ruas medievais que eram só valas onde acumulavam lixo. Assim como haviam em ruas romanas, isso aí. Não era só medieval. Agora, outra coisa interessante das ruas, e que isso não é retratado tanto por questões medievais quanto em questões romanas, mas mais no medieval do que romano, isso é uma grande comparação, é o comércio nas ruas. Os camelôs, as barraquinhas. Como vocês normalmente veem no imaginário medieval, há muitos camelôs e vendedores ambulantes na Idade Média, enquanto na era romana até haviam eles, mas eles normalmente se estabeleciam apenas em calçadas. Quando na Idade Média eles ocupavam o meio da rua até. Isso de fato é uma verdade. E tem uma explicação muito lógica para isso ocorrer, apesar de ser um pouco diferente do que a gente espera. Como eu falei no vídeo das estradas, as grandes estradas imperiais romanas tinham finalidade atendendo interesses imperiais, no caso o transporte de tropas e uso militar. Na Idade Média, as ruas não tinham esse uso. Ou melhor, poderiam até ter, mas na era romana era mais comum, né? Enquanto na Idade Média era menos comum a necessidade de controlar a vazão livre de uma via para, por exemplo, manter essa via livre para as tropas passarem. Não fazia muito sentido isso o tempo todo na Idade Média. No período romano fazia. Então, em parte, ainda vou fazer um vídeo sobre leis de trânsito na Idade Média. Esse vai ser dos bons. Porque esse imagino que muitos de vocês não imaginavam que sequer existiam leis de trânsito na Idade Média. Mas, assim, uma coisa importante de ressaltar é que os romanos estavam de muito mais leis de trânsito do que os reinos medievais, porque a necessidade de movimentar tropas, movimentar oficiais, movimentar autoridades, fazer paradas, fazer desfiles, era muito maior no período romano. Então, era muito mais comum que fosse utilizado para esses fins. Logo, isso é uma das ruas mais livres de poder passar.
com todas essas coisas, enquanto na Idade Média não. A rua de vez em quando seria utilizada pelo senhor feudal para cavalgar, para vistoriar a terra dele, ou para ele e as forças dele saírem do feudo, ou até para ele fazer alguma coisa assim, ou para algum suprimento de carga, se deslocar pro castelo ou se deslocar na cidade. Mas isso eram coisas esporádicas, não eram coisas frequentes que estavam acontecendo o tempo todo. Enquanto na Era Romana não, aquelas coisas que utilizavam a rua eram o tempo todo. Por esse motivo, os senhores feudais donos das ruas não ligavam para que tivessem camelôs nelas. Ah, tem um vendedor ambulante vendendo alguma coisa na sua rua. Legal, se for alguma coisa interessante para mim, eu vou comprar na loja dele. Mesmo porque vendedor ambulante na Idade Média tá uma coisa muito interessante, né? O vendedor ambulante na Idade Média era uma coisa valorizada, porque geralmente o vendedor ambulante não era o vendedor de coisinha comum que uma loja normal vendia. Era normalmente o vendedor de uma coisa mais rara, uma coisa de outra terra, um produto importado de outro feudo que não existia nesse daí. Então, para o senhor feudal era até interessante que ele ficasse na terra dele. Já no período romano, como o império era muito grande, tudo vinha vindo do império praticamente, o império romano até fazia comércio com territórios externos, mas pouco recebia deles, e pouca coisa muito especial, diferente vinha de fora. Eram mais suprimentos básicos ou alguma coisa simples para a fronteira que não existia perto da capital, só existia perto da capital ou perto de cidades maiores, longe das fronteiras. Então isso para os romanos não era interessante, mesmo porque os vendedores ambulantes no período romano, que eram realmente gente de outras áreas do mundo, de fora do império, eles não iam nas grandes cidades, eles ficavam apenas nas fronteiras. Para eles, então, montavam uma barraquinha na beira da estrada e faziam o comércio lá. Era mais vantajoso, mas isso explica quanto a questão dos romanos não terem tantos vendedores ambulantes, enquanto na Idade Média era mais normal o vendedor ambulante. Agora, temos uma terceira coisa além disso tudo, para falar sobre as ruas, o imaginário medieval e até uma comparação com o período romano. Nós já falamos de vendedores ambulantes e de limpeza. Agora vamos falar sobre a invasão das ruas, ou seja, a construção de casas ou quanto a casa avança para além da rua. E novamente isso tem um grande a ver com o interesse imperial. Sim, as grandes diferenças de Roma com a Idade Média são interesses imperiais. E vai ter um vídeo mais pra frente, como eu já falei antes. Mas nesse caso é bem mais simples a coisa. Por que na Idade Média muitas casas às vezes eram construídas de forma escalonada, ponto do andar de cima ser maior que o andar de baixo e ocupar uma área mais pra frente da rua? Ganho de espaço, obviamente, né? Mas por que o dono da rua não se importava na Idade Média da mesma forma como o dono da rua se importava na Era Romana? Controle. Para o senhor feudal, ele não se importa muito com que porcaria que os cidadãos do seu feudo fazem, desde que eles não gerem um valor negativo para o feudo. Ele não tem uma grande necessidade de poder e controle. Mesmo porque um feudo não é uma coisa grande. Um feudo não é uma coisa grande e um senhor feudal também não é um soberano tão ganancioso por poder assim, a ponto de controlar a vida de tudo e todos. Ele não teme que vai ter uma revolta em cada esquina contra ele, porque na Idade Média as principais revoltas ocorriam de outros nobres, nem da família dele até. Era mais provável que um irmão, um filho, bastardo, um sobrinho, um primo se revoltasse contra ele do que algum cidadão do seu próprio feudo. Então ele não tinha necessidade de, do alto de suas torres do seu castelo, ver o que acontecia em cada ruazinha da cidade de seu feudo. Ele não tinha a menor necessidade disso. Em compensação, na Era Romana, o principal medo não era uma traição interna dentro do governo, pois isso acontecia mesmo, mas era uma revolta popular, principalmente porque a maior parte dos habitantes do Império Romano não eram cidadãos romanos, eram escravos, eram estrangeiros, eles não eram cidadãos romanos, eles tinham muita necessidade de controlar, porque para um senhor do poder romano, é aí que moravam as grandes ameaças, e não em sua casa, ou em seus parentes, ou coisa assim. E como vocês bem sabem, casas que obstruem a visão das ruas atrapalham e permitem aglutinações e permitem disfarçar espiões, permitem um monte de coisa. Lógico que o senhor feudal não temia esse tipo de gente, mas um senhor do poder romano temia. E a partir disso que houve essa preocupação em Roma e não houve na Idade Média. Por isso que muitas vezes as ruas eram completamente cobertas, eram verdadeiros túneis dentro das casas. Na Idade Média, enquanto em Roma, ruas todas abertas, todas com boa visibilidade das torres de vigilância. Talvez tenham mais temas para ser tratados nesse assunto de ruas, talvez. Mas, como eu acho que vai ficar longo demais, e eu mesmo agora não tô lembrando muito deles, planejo, se for o caso, fazer mais pra frente alguma explicação, de alguma forma. Mas por esse vídeo é isso, nobres vassalos. Espero que tenham gostado, espero que tenham compreendido. Estamos voltando com tudo aqui. Vamos tentar disponibilizar o máximo possível de conteúdo para vocês, fiéis seguidores desse canal, que tanto contribuíram para ele crescer mesmo no momento de baixa dele. E obrigado, sinceramente. Até a próxima, nobres vassalos.